Eu queria que você emprestasse o seu coração para mim, por alguns momentos nessa noite, para que eu pudesse transmitir para o seu coração aquilo que Deus falou ao meu coração através dessa palavra. Quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que o povo de Israel está passando por um ciclo repetido de sua história. O povo de Israel se afastava de Deus, praticavam o mal, começavam a adorar outros deuses, deuses estrangeiros, quebrava a aliança do Senhor. Agora Deus permitia a opressão vir sobre o seu povo. E como consequência, agora os israelitas estão entregues nas mãos dos filisteus, um dos povos ao qual mais fez o povo de Israel sofrer. E a Bíblia aqui relata que durante 40 anos o povo vinha sofrendo. E agora Deus, com misericórdia, depois de 40 anos de sofrimento, anuncia o nascimento de um jovem que seria o 12º juiz, que viria governar o povo de Deus. Sansão, na verdade, não é apenas um juiz, mas é a resposta de Deus para o povo que estava em sofrimento. Deus agora vem a uma mulher estéril, através de um anjo, e diz: você é estéril, mas você vai conceber, você vai gerar, você vai dar à luz a um menino, e desde o ventre, ele já é um escolhido meu. A Bíblia vai dizer agora que aquela mulher conta essa novidade ao seu esposo. E o que chama a minha atenção, Manoá, um homem de Deus, desde o primeiro momento acreditou naquilo que um estranho havia liberado como palavra para sua família, para sua casa. Não somente porque receberia o seu povo, um libertador, mas aquela família, de uma forma especial, estava sendo agraciada com um filho, talvez que já não tinha mais expectativa de conceber, de ter. Outra coisa que me chama a atenção, não é isso que eu vim trazer nessa noite, neste texto, mas eu acho que é muito interessante dizer: todas as vezes que Deus está para fazer algo grandioso, Ele revela aquelas palavras às pessoas que estão próximas a Ele. Antes que Sansão nascesse, Deus agora vem preparar os seus pais, dizendo: olha, vocês vão gerar um filho, e esse filho será um nazireu, e através da vida deste jovem, eu irei livrar o meu povo, eu irei livrar vocês das mãos dos inimigos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida no começo dessa mensagem. Deus vai começar a revelar coisas grandiosas que Ele vai fazer neste tempo, através da sua vida, da sua casa, da sua família. E o anjo do Senhor agora revela esse plano. Manoá agora pede para Deus: Deus, mas já que o Senhor usou este anjo, este homem, não sei, para falar para minha esposa, permita que ele venha mais uma vez, para que nós possamos entender como é que nós vamos criar este menino, como será o proceder da vida dele. E agora Deus permite, e agora vem o anjo, e aquilo que ele já havia falado para a esposa de Manoá, agora o anjo fala e diz: ele será um nazireu. E o que é um nazireu? Nazireu vem da palavra hebraica que quer dizer separado, consagrado ao Senhor. E um nazireu naquele tempo, ele não podia beber nenhum tipo de bebida forte, vinho, nenhuma bebida fermentada. Na verdade, ele precisava viver uma vida separada de tudo que era profano, de tudo que não era agradável aos olhos de Deus. O nazireu também não podia cortar o seu cabelo durante toda a sua vida, porque era um voto. Era um dos sinais daquela aliança que aquele jovem, que aquele homem tinha do seu nazireado. E se ele cortasse os seus cabelos, isso era como se ele estivesse quebrando a sua aliança com Deus. Outra coisa, o nazireu não podia tocar em nada morto, nada impuro. Por quê? Porque aquilo feria o pacto que ele tinha com Deus. Uma coisa que eu acho interessante dizer, a Bíblia vai dizer sobre o nazireado, e alguns
momentos, alguns jovens que tinham um chamado de nazireu, esse pacto ele poderia durar por um momento, por um determinado tempo. Mas antes de nascer, a Bíblia diz aqui, nesse capítulo que nós lemos, que o chamado de Sansão, um anjo fez questão de dizer que seria antes do seu nascimento, diga comigo, até a morte. Diga comigo, até a morte. Você está aqui, diga amém. Dá um glória a Deus aí para ver se tem gente aqui que está entendendo. Em outras palavras, tudo o que Deus já havia preparado para a vida deste jovem chamado Sansão, já havia sido revelado antes mesmo que ele nascesse. Quando nós trazemos essa palavra para os dias de hoje, nós vivemos um mundo em que se prega muito o livre-arbítrio, sim ou não? Hoje, a cada dia mais, se prega uma liberdade, mas uma liberdade sem responsabilidade, uma liberdade onde as pessoas, elas dizem que eu posso fazer o que eu quiser. O tema é, entre os jovens, meu corpo, minhas regras. Para aqueles que defendem, por exemplo, as causas que são contrárias à Bíblia, como o aborto, quem não tem útero, não tem direito a dar opinião. E situações como essas são cada dia, cada vez mais recorrentes na nossa geração. E o livre-arbítrio realmente ele é uma verdade do Novo Testamento. Mas quando as pessoas se apoiam nesse tripé que é muito fino, muito frágil, por quê? Porque o livre-arbítrio ele é acessível a todos nós. Livre-arbítrio é, nós podemos decidir o que nós queremos na nossa vida. Nós somos livres para tomar as nossas decisões, mas também somos prisioneiros das consequências. Todas as escolhas que eu fizer, eu preciso responder por cada uma delas. Agora tem um negócio que chama a minha atenção, que quando a Bíblia fala sobre Sansão, antes mesmo que ele nascesse, Deus já tinha um projeto na vida dele. Eu quero declarar que você é o Sansão para essa geração. Eu quero declarar que Deus ele tem um propósito na sua vida, assim como também tinha na vida de Sansão. E nós que tivemos o privilégio de estar no caminho do Senhor, de viver uma vida com o Senhor, eu acredito que antes que nós nascêssemos, Deus já tinha escrito uma história especial para cada um de nós. Talvez quando nós olhamos para um jovem como esse, que é relatado na Bíblia Sagrada, na história, está nos anais dos heróis da fé, como um juiz que foi um libertador do povo de Israel. E nós olhamos, não, mas Sansão foi um homem, um jovem, um guerreiro relevante na sua geração. E eu sou muito pequeno, eu sou muito simples, não tenho conhecimento. Deus sempre pegou pessoas simples, anônimas, e levantou elas para fazer pessoas que foram reconhecidas no seu tempo. Esses dias eu estava conversando aqui com o irmão Rodrigo, que está ali. Às vezes nós olhamos as pessoas aqui, não conhecemos a sua história. Mas o nosso irmão ali, quando ele começou a conversar comigo, falou da sua graduação, daquilo que ele exerce hoje. Eu falei assim, nós temos um mestre sentado aqui nas cadeiras da igreja e nós não sabemos. Cada um carrega uma história, cada um tem um chamado específico, mas tem um negócio, naquilo que Deus chamou você, se você acreditar nesse chamado, Ele vai fazer você crescer, prosperar, ser relevante, para o nome do Senhor ser glorificado. Não importa o berço que você nasceu, não importa a condição financeira que você enfrenta hoje, não importa o nível acadêmico que você se encontra, Deus é poderoso para tirar você do meio do nada e levantar você como uma voz profética nesse tempo. E assim foi com Sansão. Uma coisa que chama a minha atenção é, Sansão teve uma promessa, era um improvável filho de pais estéreis, nasceu num tempo de opressão e perseguição, mas antes de nascer já existia uma sentença sobre a vida dele, de ser um homem que dedicaria a sua vida para Deus, na verdade, para o povo de Israel. A gente já tem o costume de falar para Jesus, né? Mas eu pergunto para você,
Pastor Erasmo, Sansão teve escolha? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, quem tem escolha, seja profeta e fala, quem tem escolha é quem não é escolhido. Fala assim, ó, escolhido não tem escolha. Fala assim, escolhido obedece a voz do que escolheu a ele. Talvez você pense que você pode escolher a palavra de Deus para você. Escolhido não tem escolha. Você precisa viver uma vida dentro daquilo que Deus escolheu para você. O melhor lugar, a melhor presença é estar debaixo da vontade de Deus, que escolheu você, e Ele vai fazer você alcançar o que Ele tem te prometido. O livre-arbítrio vale na vida das pessoas até elas terem um encontro com o Senhor. Humanamente falando, antes de eu me encontrar com o Senhor de verdade, se passaram muitos sonhos e projetos na minha vida. Uma época eu pensei em ser médico, só pensei, tive vontade. Depois pensei em cursar direito, mas quando chegou assim a fase de escolher mesmo no ensino médio, eu prestei vestibular, algumas provas eu fiz. Passei em engenharia numa federal no estado do Rio de Janeiro, até pensei em ir. Comecei a fazer um curso aqui na UFS. Não fiz nem um mês, porque não se encaixava com aquilo que eu queria, que eu acreditava. Na verdade tinha um vazio dentro de mim, que pulsava, que batia, mas eu não sabia qual direção tomar. E um dia, eu subi num ônibus, desviado da presença de Deus com 17 anos. Fui para Guriri no primeiro dia de carnaval. Falando assim, eu desviei pela primeira vez e dessa vez eu vou aproveitar. Eu vou fazer tudo que eu não fiz até hoje. E aí nós entramos no ônibus, eu, alguns amigos, descemos ali no centro, fomos assim, vamos jantar primeiro aqui no Robertinho, e depois a gente vai para Guriri, o meu primeiro dia de liberdade, pastor Erasmo. Nunca tinha desviado, nem sabia o que era ser desviado. E a gente comeu, irmãos, na hora que a gente acabou de comer, todo mundo animado, me bateu um sono, me bateu assim um desânimo, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não sei para onde vocês vão, mas eu vou é para casa. Abandonei eles e fui embora. Eu falei assim, eu não sirvo nem para desviar. Irmãos, e aí na minha igreja, a igreja que eu fazia parte, já tinha acabado as inscrições, véspera de carnaval, retiro, eu desesperei, o que eu vou ficar fazendo aqui agora em São Mateus, carnaval, eu não sirvo para estar lá, para onde eu vou, irmãos? Eu fui para o retiro de uma igreja que eu não conhecia ninguém, nunca tinha ido, mas eu fui, e Deus falou comigo naquele retiro, e quando eu voltei aqui para São Mateus, eu entendi que eu precisava me posicionar, me situar. E aí eu vim aqui, bati na porta da Igreja Batista Aliança no dia 5 de fevereiro de 2005. E estou aqui até hoje, sabe por quê? Porque não foi eu que escolhi estar aqui. Foi Deus que escolheu que eu estivesse aqui. Ei, se você está aqui nessa noite, Deus selecionou você para fazer parte de um povo que vai morar no céu. Fazer parte de um povo que tem compromisso em fazer a vontade do Senhor. E não é essa luta que vai fazer você parar. Não é uma enfermidade, não é uma dificuldade, não é um levante, porque se Deus te escolheu, Ele vai garantir a sua vitória. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se você pensou que ia parar, fala assim, ó, Deus trouxe você aqui para te dizer que tem muito ainda para fazer na sua vida. Só que acertar esse alvo, na verdade aceitar essa sentença, é um desafio para quem não tem identidade ainda. Aceitar que se nós estamos em Cristo, é Ele quem guia os nossos passos. Isso remete, Tia Neia, a viver uma vida de dependência de Deus. E só consegue depender de Deus aquele que conhece a Deus de verdade. Eu entendi aqui, lendo a história de Sansão, que Sansão era um nazireu, mas na verdade ele cresceu
sendo guardado por Deus de muitas situações. Mas ele não conhecia esse Deus que havia chamado ele de verdade. E no meio da sua trajetória, na sua caminhada, ora, ele caminhava olhando para o Deus que chamou ele, sendo um nazireu. Mas ora, ele caminhava olhando para os lados, procurando uma oportunidade de dar uma passeada no mundo, de ter novas experiências. E eu quero dizer para você, viver novas experiências é muito bom, mas tem um negócio: nunca escolha viver uma experiência que Deus não chamou você para viver, porque existem caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas diz a Bíblia, mas estes caminhos são caminhos de morte. Todo caminho que o inferno preparar para você é caminho para desviar você do foco de Deus. E Sansão agora cresce. Sansão agora começa a viver um pouco da experiência de usar, de usufruir daquele poder de Deus que estava sobre a vida dele. A Bíblia diz que agora Sansão está caminhando, vem um leão. Ele rasga o leão no meio, mata o leão com a força do próprio braço. Talvez ele assusta com aquela atitude que ele teve. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que se apoderava dele. Ele agia de forma que um homem sozinho não poderia agir. Tudo que você tem feito e tem dado certo, eu quero te dizer que o mérito não é seu, mas é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Então não ouse se afastar da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque um homem sem Deus não é nada. Agora, um homem que tem a vida guiada pelo Espírito é mais do que vencedor. Eu tenho certeza que o Erasmo, que subia nos trios elétricos para cantar, hoje de manhã o senhor contando, eu me lembrei. O Erasmo que subia para cantar nos trios da banda, não do louvor, era um Erasmo que sorria por fora, que arrastava multidões atrás do trio, mas era um Erasmo vazio. Era um Erasmo que estava vivendo uma vida que aos olhos dos homens vivia uma vida de sucesso. Mas sucesso sem Deus estar presente na nossa vida é mera bajulação dos homens. Sucesso é ter a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sucesso é ter certeza que nós estamos andando no centro da vontade de Deus. Enquanto os homens estão te aplaudindo, o céu está esperando um posicionamento seu. E muitas vezes nós estamos preferindo o aplauso dos homens, mas os céus estão rejeitando as nossas escolhas e as nossas atitudes. A palavra de Deus para você nessa noite é: se esquece do que o mundo está pregando, foca na vontade de Deus. Você é chamado, escolhido, separado, e Deus conta com você neste tempo, querido. Não adianta agradar ao mundo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus trouxe você aqui para dizer para você que Ele tem um plano específico na sua vida. E esse plano só se cumpre quando você se coloca na posição. Quando você entende que o melhor é ouvir a voz da obediência. Que o melhor é estar debaixo da vontade de Deus. Que o melhor é viver uma vida coerente com o que a palavra de Deus nos orienta. E o mundo te engana. O mundo te corrompe. O mundo te oferece momentos de prazer, mas que levam a sua vida para longe daquilo que Deus tem preparado para você. E eu entendi aqui, não posso me alongar muito, mas tem 3 coisas que chamaram a minha atenção, não somente no texto que nós lemos aqui, mas dos capítulos também a seguir, da história de Sansão, do capítulo 13 até o capítulo 16, depois leia em casa esse texto, e peça o Espírito Santo para guiar o seu coração, para você entender a profundidade dessa palavra. Mas quando eu olho para Sansão e vejo Sansão brincando de ser um nazireu,
porque ele começou a caminhar, experimentou ser usado por Deus, entendeu que Deus era na vida dele. Todas as vezes que Sansão precisava, a Bíblia diz que agora o poder de Deus se manifestava na vida dele e tirava ele de qualquer situação. A Bíblia vai contar que em um certo momento 1000 homens foram mortos por Sansão segurando apenas o queixo de um jumento. Um homem que matou 1000 homens. Um guerreiro que derrubou 1000 homens armados e fortes. E a Bíblia vai dizer que depois dessa batalha, ele ficou tão cansado, teve uma sede tão grande, que ele sentiu o gosto da morte. E ele orou e falou assim: Deus, através de um homem, o Senhor usou agora um homem para derrotar 1000 homens que eram contrários ao teu povo. Mas agora este um homem que teve êxito numa batalha tão pesada, tão travada, vai morrer aqui de sede. E a Bíblia diz que agora Deus faz jorrar uma fonte de água na frente dele, naquela queixada de jumento, e ele bebe a água e glorifica o nome do Senhor. Ou seja, ele tinha experiência com Deus, mas quando passava o aperto, ele queria viver uma vida de qualquer jeito. Ei, Deus está falando para alguém que entrou aqui nessa noite, que é o momento de você se comprometer de verdade com o Senhor. Não dá mais para brincar de servir a Deus neste tempo. E ele pagou um preço. A Bíblia vai dizer agora que Sansão, durante a sua trajetória, se relaciona com 3 mulheres diferentes. 3 filisteias. 3 filhas dos inimigos do povo de Israel. A primeira, a Bíblia vai dizer que Sansão passa, se apaixona por aquela menina. E fala agora ao seu pai e sua mãe: vai lá e programa um casamento, porque eu estou apaixonado por ela. Os pais, com muita preocupação, dizem: meu filho, não tem uma aqui, filha dos nossos parentes, não tem uma israelita que sirva para se casar com você, agora você vai escolher uma mulher dos nossos inimigos. E a Bíblia vai dizer que agora ele diz: os meus olhos se encantaram, e é ela que eu quero. Sansão agora também depois tem contato com uma prostituta, e depois com Dalila. E a história vai dizer que o segredo do nazireado de Sansão era a chave da vitória dos filisteus. E eles persuadem Dalila, a última mulher de Sansão, dizendo: olha, nós vamos comprar você, nós vamos te remunerar de uma forma bem vantajosa. Agora precisamos que você descubra qual é o segredo da força deste homem que tem trazido tanto prejuízo para nós. E a Bíblia diz agora que depois de muita insistência, Dalila consegue que Sansão abra o seu coração. A Bíblia vai dizer que depois de tanta insistência, Sansão sentiu uma agonia de morte, um sentimento de tristeza tão profunda, de tanta insistência, que agora Sansão decide abrir o seu coração para aquela mulher que não amava Sansão. E Sansão fala: o segredo da minha força está no meu cabelo, que não pode ser cortado, nunca foi cortado, porque eu sou um nazireu de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no momento que se passar navalha no meu cabelo, a minha força vai embora. E a Bíblia diz agora que, enquanto Dalila faz Sansão dormir no seu colo, é passada a navalha em todo o cabelo de Sansão. E no momento que ela grita para fazer um teste: Sansão, os inimigos filisteus vêm contra ti. E das outras vezes que aconteceu isso, a Bíblia narra que Sansão levantava muito rápido e despedaçava as amarras que o prendiam. Mas dessa vez foi diferente. A força do Espírito Santo de Deus não estava mais com ele. Sansão foi preso, arrancaram os olhos dele, e ele foi amarrado como um palhaço. Ele foi amarrado, e as pessoas ridicularizavam ele. É isso que o mundo tenta fazer com você, fazer com que você se afaste da presença de Deus, fazer com que você revele aquilo que você não deve revelar,
fazendo com que você deixe de valorizar aquilo que realmente tem valor. Eu entendo através dessa palavra que não era sobre o cabelo de Sansão, mas era sobre a aliança que ele tinha com Deus. Na verdade, sobre a aliança que Deus tinha com Sansão. E o mundo muitas vezes tenta nos colocar em situações que nós temos que decidir. E a decisão cabe a cada um de nós. E você muitas vezes vai ter que escolher entre fazer a vontade de Deus, ou então se render à vontade da carne. Ou você vai fazer a vontade de Deus, ou você vai dizer não para o mundo. E essa geração é uma geração que tem perdido de forma recorrente essa batalha. Muitos têm abandonado a fé. Muitos têm vivido uma vida dupla. Muitas vezes acordam cantando louvores. Acorda ouvindo Cassiane e vai dormir escutando Anitta. Acorda falando verdade e acorda mentindo. Acorda reconhecendo que Deus é o dono de todas as coisas na sua vida, exaltando o nome daquele que vive para sempre, mas vai dormir exaltando aquele que não deve ser exaltado. Mas chega um momento na vida da gente, que é um momento de decisão. Sansão, ele entendeu que quando estava preso, sendo envergonhado, sendo açoitado, apanhando talvez, cego dos dois olhos. Eu acredito que ali ele tem um particular com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos seus pais. E talvez ele ali por um momento, sem cabelo, sem olhar, sem poder saber o que acontecia à sua volta. Eu acredito que ele falou assim para o Senhor: Senhor, eu brinquei de ser um servo de Deus. Eu brinquei com o meu chamado. Eu brinquei com a promessa. Eu acreditava que tudo se resolvia com a força do meu braço. Quando a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne seu braço forte, a sua força. Muitos entendem esse texto de uma forma equivocada. Não é que você não pode confiar no homem que está do seu lado. Maldito é aquele que confia em si mesmo, na força do seu próprio braço. E esse foi um dos maiores erros que Sansão cometeu. Sansão, ele acreditou que todas as vezes que ele quisesse, Deus teria misericórdia dele, se levantaria e ele venceria. Mas Sansão quebrou a cara dessa última vez, porque Deus se cansou de dar oportunidades para ele. Deus entendeu que chegou o limite. Eu acredito que é naquele momento de aflição, de tristeza, ele devia falar: Deus, eu brinquei com o meu chamado, eu brinquei com a sua promessa, eu brinquei com o propósito. E a Bíblia diz que ele pediu a Deus uma única oportunidade. E depois de preso, a Bíblia, ela deixa aqui nas entrelinhas uma coisa muito interessante. Depois que os olhos de Sansão foram arrancados e ele foi preso, no final do versículo 22, se eu não me engano, a Bíblia diz: e o cabelo da cabeça começou a crescer. Aqui existe um fio de esperança para aqueles que entendem o momento de voltar. A Bíblia vai dizer que o cabelo de Sansão começou a crescer, ele envergonhado, sendo agredido, sendo molestado pelos inimigos, vendo o nome do seu Deus na lama por sua própria causa. Mas o cabelo dele voltou a crescer. Sansão recuperou a visão quando perdeu a vista. Visão não é o que você vê, é aquilo que te move. E a Bíblia diz que Sansão agora fala com Deus no momento que existia uma celebração entre muitos filisteus, num lugar como num estádio. Muitos filisteus estavam ali ovacionando ao Deus dos filisteus, porque tinha entregado nas mãos deles Sansão. E ali ele seria talvez assassinado diante da vista de todos eles. E a Bíblia diz agora que Sansão apalpou onde ele estava preso, uma corrente num braço, outra corrente no outro.
E no momento que os filisteus acreditavam que a vitória era deles, a Bíblia diz que agora Sansão fala assim: Deus, me dê a oportunidade de ter o teu espírito uma última vez. E a Bíblia diz agora que ele pega as estruturas daquele monumento e ele faz uma força extraordinária, e as colunas daquele movimento agora cedem, tudo cai sobre todo mundo e todos morrem, inclusive Sansão. E a Bíblia diz que Sansão matou muito mais em morte do que quando em vida. Sansão precisou pagar um preço caro pela sua desobediência. Eu quero encerrar aqui trazendo 3 importantes considerações. A primeira é: Sansão brincou com o seu chamado, com aquilo que Deus tinha dado a ele de mais importante. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não brinque com o seu chamado. Sansão colocou o seu chamado em risco no momento que ele decidiu se relacionar. Foi a primeira legalidade que Sansão deu: se relacionar com uma mulher que não era uma mulher do povo de Israel. Sansão tinha um problema com mulheres. Agora eu trago aqui para os dias de hoje: qual é um homem que, se não vigiar, não tem problemas com mulheres? Só quem não é homem. O que é que eu digo com isso, pastor? Pastor, o senhor está falando que todo homem tem um risco? Sim. Cada um tem uma fraqueza. Talvez a sua fraqueza não é mulher, mas é o vício, é a bebida, é a mentira. Você sabe muito bem. Eu sei qual é a minha. Você sabe quais são as suas. E o importante é: não coloque em risco aquilo que Deus confiou nas tuas mãos por causa de um pequeno momento de prazer. Sansão brincou com aquilo que Deus lhe deu e pagou o preço com sua própria vida. No livro de Juízes, capítulo 14, verso 3. Quando Sansão se apaixona por aquela mulher, o pai dele diz assim: porém o seu pai e sua mãe lhes disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher daqueles dos filisteus, aqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus. Os olhos abriram a porta para a ruína de Sansão. E a primeira coisa que os inimigos fizeram foi arrancar os olhos dele. O inferno vai tentar envergonhar você naquilo que você tem fraqueza. Mas tem um negócio: Deus é fiel para tirar você dessa situação de fraqueza, te fortalecer e colocar você de pé. Deus está falando para alguém que entrou aqui nessa noite: Deus te trouxe aqui para você ter um tempo de recomeço. Não importa qual é a sua fraqueza, não importa qual é a sua guerra, Deus está disposto a tomar na sua mão direita e dizer: eu te dou uma nova chance. Hoje é a noite do recomeço. Hoje é a noite de você voltar a olhar para o seu chamado. Hoje é a noite de você voltar a valorizar aquilo que realmente tem valor. Não brinque com aquilo que Deus confiou a você. Segunda verdade, e eu já estou caminhando para terminar: não pense que Deus está se agradando do seu pecado porque ainda está te usando. Sansão, mesmo no pecado, matou 1000 homens com a queixada de jumento. Depois escolheu uma mulher que não era mulher do seu povo. Ele passa agora perto daquele leão que ele mesmo havia matado. Vê que ali naquele leão agora se formou uma colmeia de abelhas. E tem muito mel. O nazireu não podia encostar naquele leão porque ele era imundo, estava morto. Mas não tinha ninguém vendo, pastor. E agora ele pega o mel, come do mel, dá para os seus pais, brinca mais uma vez com o seu chamado. E muitas vezes estamos assim. Estamos vivendo uma vida de pecado, mas a misericórdia de Deus continua conosco. E às vezes a gente ora e Deus opera.
Isso não quer dizer que Deus está se agradando de uma vida equivocada, mas tem um momento que Deus decide não mais compactuar com isso. Tem gente que prega, está adulterando e Deus salva. Por quê, pastor? Porque o compromisso de Deus é com o povo e é com a palavra. Muitas vezes nós somos apenas um instrumento de Deus e Deus tem misericórdia, mas quando aquilo começa a subir na narina de Deus, começa a provocar um enjoo de Deus, Deus agora decide trazer o juízo. Não permita que isso chegue na sua vida. É momento de você se arrepender do seu pecado, dar um passo para trás e falar assim: Senhor, eu me arrependo de verdade, e hoje eu abandono esse pecado que tem tentado bater na minha porta todo dia. Sansão viveu uma vida de pecado, se apoiando no seu chamado, mas o momento que Deus decidiu não ter mais misericórdia, ele teve que pagar o preço. Uma vez eu tive uma experiência de conviver com um pastor, um colega, não amigo, e não é daqui também, graças a Deus, mas que durante um momento, no começo do meu ministério, eu fui consagrado a pastor há já mais de 10 anos, muito novo, com 22 para 23 anos, recém-completado 23 anos. E eu vi esse rapaz que já na verdade era um pouco mais velho que eu, ele pregava, tia Neia, e o mover de Deus se manifestava. Um dos homens que eu já vi que tinha mais conhecimento da Bíblia. Já havia lido a Bíblia por diversas vezes. Mas um dia eu descobri que ele estava traindo a esposa. E aquilo me entristeceu. E depois eu fiquei sabendo que aquele adultério já vinha de muito tempo e era reincidente de várias situações. E eu falando assim: Deus, como é que pode? Porque quando ele estava pregando semana passada, ele já estava traindo a mulher no altar. E ainda estava no altar, e Deus ainda estava usando. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e é a razão de nós não sermos consumidos. Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado, mas a consequência vai vir. Mas Deus está chamando você para uma reflexão nessa noite. E longe de mim estar aqui querendo ser um falso moralista. Não é isso. Quem sou eu? Como diz a palavra lá de Jesus para a mulher adúltera, que atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Eu sou o primeiro que abaixo aqui as minhas mãos, não tenho pedra nas mãos, porque eu sou um falho pecador. Obrigado. Mas tem um negócio. Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento, para um tempo de conserto com Deus. Por quê? Porque Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Deus, Ele quer cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Ele quer nos levar para um nível além, um nível acima daquilo que nós estamos vivendo. Não tem você quando canta, quando prega, e você vê a presença de Deus. A palavra de Deus é: eu tenho muito mais para você. Aquilo que vocês estão pensando que estão no mar, é somente uma pocinha daquilo que eu ainda vou derramar, e vai ser grandioso. Por quê? Porque Deus tem pressa de nos usar. Eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Mas nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida e através de nós. E olha para quem está do seu lado assim, para terminar. Fala mais alto que ele não está ouvindo, me ajuda a pregar para terminar. Retorne ao propósito, antes que arranquem os seus olhos.